A paz do Senhor para todos. Sou o pastor Jadir Lacerda e hoje estou trazendo uma palavra que fala de milagre. Hoje o milagre está meio escasso, está meio sumido. As pessoas falam muito de coisas materiais que conseguem através de que Deus abre uma porta de trabalho, não deixa de ser milagre. Através de grandes esforços físicos, mas eu quero falar de milagre que não tem esforço físico que resolve. É somente fé, onde dinheiro não resolve. Pessoas já gastaram tudo que tinha. Milagres que acontecia lá há 2000 anos, 1000 anos atrás, está na Bíblia. Mas hoje quase não se fala mais nisso. As pessoas oram para tudo, menos para uma cura, para uma libertação naquele momento. São coisas que vão se levando. Mas existe ainda, Deus ainda faz milagre. Eu vou ler aqui em Salmos 33, 18 e 19, que diz assim: Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar sua alma da morte e para o conservar vivo na fome. É só Deus que faz essas coisas. Eu morava na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, saí de lá para Angra dos Reis, para trabalhar na época. Eu estou falando que eu tinha lá em 85, 86, estava lá com meus 19 anos. Conta a história para vocês entenderem. Eu não conhecia o Evangelho. Eu conheci o Evangelho que os testemunhos de Jeová me traziam. Às vezes eu estava ainda garoto, brincando na praça, andando. Eu sempre dei atenção. Então, porque eles são educados, né? Um pessoal que vive perseverando aí no sol, na chuva, e vinha falar. Mas eles têm um jeito de falar assim muito leve, muito agradável, muito simples, que não causa medo. E às vezes é preciso falar com mais profundidade para a gente ver que isso é muito sério. Aí tá. Mas sempre eu fazia minhas perguntas, tentava... Porque eu não queria ser crente, eu não queria ser cristão, eu achava que isso era chato, que eu ia deixar de viver para viver uma monotonia. Então eu fui para Angra dos Reis, e lá fui trabalhar numa empresa de locação de carro para Furnas, né? Eles alugavam carro e faziam manutenção mecânica e também a limpeza do carro, né? E eu era o lavador. Então, tinha lá os mecânicos, inclusive meu pai era um dos mecânicos. O gerente chega para mim e diz assim: olha, Jardim, na hora que não tiver carro para lavar, faz o seguinte, ajuda lá dentro o mecânico e ajuda o mecânico, o Manuel. Tinha muitos mecânicos que mandou ajudar o irmão o Manuel. Até então, né? Ele era irmão, ele era um cristão, eu não sabia. Tá, aí fui ajudar ele. Nas horas que não tinha carro, ele chegou a botar um outro para lavar os carros, para me continuar ajudando. Talvez porque eu já conhecia um pouco, né? Já trabalhei com meu pai desde de criança, até os meus 18 anos de pouco, na mecânica. Mas talvez não, talvez nem soubesse disso. E aí o assunto com esse irmão Manuel era a palavra do Senhor. E eu sempre fui aquela pessoa que sempre assim, ele falava e eu puxava, fazia minhas perguntas. Eu não queria ser crente. Eu queria pegar ele, pegar numa contradição para eu poder dizer assim, não, esse negócio de ser crente é bobeira. E depois que eu fiquei crente, muitas vezes eu ia falar, eu me formei em pedreiro, trabalhei vida toda em pedreiro, em obra, construção civil, e os serventes que vinham para trabalhar comigo, muitos deles eu falava e saía fora. Eu tentava 3 vezes, na terceira vez eu via que não queria, eu parava, respeitava o limite deles. Então eu fui assim às vezes a gente fala, a pessoa fica quieta, não pergunta nada, porque não quer prolongar o assunto, mas eu prolongar por quê? Por que eu fazia isso? Eu tinha medo, eu não queria que aquilo fosse verdade, mas se fosse, eu tinha medo do que seria de mim, se eu ignorasse aquilo ali. Então ele ia falando, eu ia perguntando, e ele ia apertando mais ainda, ele sempre tinha resposta, e eu ficava preocupado com aquela situação. Eu pensava assim, poxa, se eu tiver que ser crente, deve ser chato isso. Meu Deus do céu, ficar todo dia em igreja, com Bíblia para cima e para baixo, é uma vida monótona. Mas eu ficava preocupado. Aí ele começava a falar e eu estava assim, temendo. Falei, poxa, pensando comigo, eu acho que ele está certo. O que eu vou fazer da vida? Eu ficava preocupado com a vida depois dessa. Teve um dia, a gente é novo ainda, um pouco irresponsável. Eu peguei, nesse período, eu conheci uma jovem, fomos morar junto. Depois de 4 anos a gente se casou. Mas a gente foi morar junto, eu levei ela para lá, para Angra.
Aí faltei um dia o serviço para ir na praia. Eu fiz o quê? Eu tinha que passar na frente da empresa. A empresa está bem de frente para a pista. Tá lá até hoje, é Ouro Verde. Aí eu passei por detrás. Não tinha cara de pau de passar na frente, eles verem que eu estava indo para a praia faltando serviço. E ela grávida, já com uma barriga de mais ou menos uns 5 meses. Aí chegamos lá na praia, tá lá brincando e tal, água clarinha. Aí teve, né, teve uma hora que ela brincou, montou o cavalo nos meus ombros. E ela dentro da água fica leve, né? E eu brincando, andando ali com ela. E tinha 4 salva-mares, quatro, né, salva-vidas ali quando chegamos, estava ali por perto. Aí daqui a pouco, passou um pouco, eu tô vendo ela se afogando em cima do meu ombro. Imagina, eu já estava lá no fundo. Aí eu fazia daquele desespero, peguei, tirei ela, né? Ela virando o olho, batendo as mãos assim, apavorada. Eu pegava, eu lembro que 3 vezes eu ia no fundo assim, empurrava ela para cima. E ela não conseguia estabilizar. E 2, 3 vezes eu vi aquele desespero que não ia dar. Eu subi, larguei ela e subi. Eu subi, para quê que eu subi a água? Só para fazer uma coisa que veio na minha mente. Não foi para fugir, sair dali, nada, isso não ia acontecer. Eu saí, eu subi para falar assim, meu Deus. Eu falei, meu Deus, só essa palavra que eu consegui falar. Mas que imediatamente veio uma onda tão forte que jogou a gente lá na areia. Eu calculo mais ou menos de 10 a 15 metros de distância. Nós saímos capotando, rolando ela com aquela barriga, né? Mas Deus salvou com uma força daquela, nada aconteceu à criança, não atingiu a barriga. E quando nós saímos daquela situação, daquela forma, jogado, não tinha um salva-mar, porque da hora de almoço todos eles foram almoçar junto. Ninguém ficou de plantão ali, não. Ficamos apavorados. Aí fomos para casa, cabisbaixo, tenso. Aí eu, desde criança, meu pai ligava o rádio nas AM, que tinha tantos na época, para ouvir música sertaneja. Então, eu costumei ouvir, gostava de música. Gosto até hoje de algumas músicas sertanejas, principalmente falo de roça, de sertão. Então, eu sempre ligava o rádio, e lá em Angra pegava muita rádio AM, rádio de música sertaneja. Aí quando eu escutava um hino, eu já parava ali, respeitava, deixava aquele hino cantar todo, depois eu botava onde eu queria. Mas eu fiquei com aquilo na mente. Por quê? Nós teríamos morrido, talvez teríamos as correntezas lá levado nossos corpos, ninguém sabia para onde estávamos. E ali foi o meu encontro com Deus. Porque não foi coincidência, foi um milagre de salvação tremendo que eu nunca vou esquecer na minha vida. Foi gritar por ele e ele socorreu na hora. Eu não sabia, para mim, quem é Jesus, quem é Deus, quem é o Espírito Santo, eu não tinha essa noção nenhuma, mas eu sabia que pelo que eu já tinha ouvido falar pelo irmão Manuel, ele podia me ajudar. Eu não pedi, eu não subi para chamar o Salvamar, os rapazes que estavam lá, subi para chamar ele e ele me atendeu. Ele teve misericórdia de mim. O que eu quero dizer com isso? Mais para frente eu boto mais testemunhos aí, que às vezes a gente fica sem jeito de falar, ainda mais assim a público, e as pessoas dizem, tem uns que nem acreditam, tem gente que já está com a mente tão cauterizada que não acredita mais em milagre, acha, estão inventando isso. Mas um milagre de 30 anos, 30 e poucos anos atrás. Mas eu tenho um milagre recente, o mesmo Deus que a Bíblia fala aqui no Velho Testamento, no Novo Testamento, de anos, 1000, 2000, 3000 anos, o mesmo Deus de agora. Ele não muda, não. Ele continua. Eu tenho um bocado de testemunho de milagres tremendo aqui. Se alguém achou, mas tem 30 e poucos anos. Eu tenho um de 1 ano e pouco, tremendo também, que envolveu a natureza. Coisas também dessa natureza. Né? Uma coisa tremenda, eu não vou falar agora, né, para vocês digerirem esse testemunho que eu estou falando aí, porque sabe quantas pessoas já perdeu a esperança? Quantas pessoas estão num leito de cama aí, morrendo a míngua, que eu digo não é falta de dinheiro, não. É a míngua de fé. Deus pode curar, mas não acredita. E sem fé é impossível agradar a Deus. Deus quer que você acredita. Mas, às vezes, a gente até entende porque a pessoa não acredita. Ultimamente, tem falado tanto mal do Evangelho, pessoas têm brincado com a palavra de Deus, fica de uma forma que a pessoa para pensar, poxa, fulano diz que tem Deus, que está com Deus, mas dessa forma as pessoas não estão preocupadas em dar um testemunho de caráter cristão.
E isso atrapalha as pessoas terem fé. Mas Deus faz. E Deus não faz acepção de pessoa. Deus cura aquele que confia nele. Deus veio para os pequeninos, aqueles que estão excluídos pela sociedade, aqueles que ninguém dá nada por eles. E eu sou um desses. E Deus teve misericórdia de mim. Quem sou eu para gritar por Deus e ele atender? Mas Deus atendeu, Deus socorreu. E no próximos vídeos eu estarei mostrando coisas tremendas que Deus fez na nossa vida. E podemos provar, são coisas que tem como provar, tem como mostrar, tem como dizer, isso aconteceu. Porque milagre, é milagre. Milagre chama atenção de todo mundo, chama atenção dos vizinhos. Os vizinhos vê, os vizinhos comentam, falam. Houve um milagre ali. As coisas não conseguem ficar em oculto. Não pode esconder uma cidade edificada como se faz com uma lamparina embaixo da mesa. Então, acredita nisso. Acredita que o Senhor ainda faz milagre, que o Senhor cura. Eu tenho testemunho de curas, de doença, coisas tremendas, coisas mesmo que, livramentos tremendos que Deus fez em nossas vidas, nos livrar de tragédia, de coisas que só Ele faz. E eu vou pedir a Deus agora por você que está precisando de um milagre. E Deus vai fazer, só você crer. Senhor Deus e Pai, Tu sabe, meu Deus, que o que eu acabei de falar aqui, para quem vai ouvir esse áudio, ver esse vídeo, sabe que é verdade. Jamais eu pegaria a palavra do Senhor para contar uma mentira. Deus, esses que ouvirem e crerem, Senhor, acreditar, meu Deus, que eu estou falando a verdade, que o Senhor faz, cura eles, Senhor, seja lá do que for, livra eles da morte, assim como tem me livrado. Não foi uma vez, nem duas, nem três, o Senhor tem feito milagre, maravilha na minha vida e na vida dos meus familiares. Cura, Senhor, essas pessoas. Entra, Deus, com libertação, entra com transformação, renova os anos de vida dessa pessoa, renova a saúde dessa pessoa, renova o sangue dessa pessoa, meu Deus. Dá vitória para que elas possam estar mandando mensagem para mim, dizendo assim, olha, eu acreditei e clamei esse mesmo Deus que tu clamou lá naquelas águas, quase afundando, quase morrendo, e ele também me socorreu, me atendeu. Que Deus possa fazer isso na vida de vocês, em nome de Jesus. Amém.